A paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que nós estamos aqui, não é? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Bia, pode abaixar um pouquinho. No Salmo 122. Salmo 122. Obrigado, Bia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Irmãos, esse salmo é o salmo do peregrino, né? Do destino do peregrino. O destino do peregrino é a casa do Senhor. Os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Esse salmo é o salmo da alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse salmo é o salmo da segurança. A Bíblia diz que Jerusalém é construída como cidade compacta. E o termo aqui no hebraico é cidade segura. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela foi construída no alto de um monte. Então ela é muito segura com respeito aos inimigos. Esse salmo é o salmo da comunhão. O texto diz que para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor. Esse salmo, irmãos, é o salmo do ensino. A Bíblia diz: lá estão os tronos de justiça. E a ideia aqui é que lá em Jerusalém está o ensino da palavra de Deus para todos os peregrinos. Esse salmo, irmãos, é o salmo da paz. Você pode ver que por 3 vezes a palavra paz aparece, dos versículos 6 ao versículo de número 8. Por quê? Porque nós temos a paz, né? Nós temos a paz. Jesus disse isso, não disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E em último lugar, irmãos, esse salmo é o salmo da excelência. Versículo 9, em algumas traduções, que eu entendo que é melhor do que a nossa revista atualizada, que diz assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Essa frase ficou uma frase meio truncada, né? Mas em outras versões, a frase fica mais clara da seguinte maneira: por amor da casa do Senhor, eu farei o meu melhor. Então, irmãos, esse salmo é o salmo da excelência, não é? A gente acha que tudo lá fora a gente tem que fazer com grande esmero, mas às vezes quando chega na igreja, parece que as coisas são meio soltas, né? Mas não, irmãos, aqui é o lugar de você dar o seu melhor, é o lugar de excelência. O texto diz: por amor da casa do Senhor, eu farei o meu melhor. Portanto, irmãos, esse salmo é o salmo da igreja. É o salmo do culto, é o salmo do povo de Deus, que sai das suas casas para se reunir na casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E você sabe, né, querido, que Jerusalém no Novo Testamento é uma imagem, é uma metáfora da igreja, né? Apocalipse fala isso. Então vi a nova Jerusalém que descia do céu. Que imagem é aquela? É a imagem da igreja de Jesus Cristo. Portanto, querido, que esse salmo seja o seu salmo, seja o meu salmo, quando a gente se dirige à casa do Senhor, porque é lugar de tudo isso e muito mais. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, por favor, no seu lugar. Nós vamos ter uma palavra de oração. Pastor Sidney, alegria revê-lo, meu pastor. Deus abençoe César, Alessi. Gente que, né, bênção, que bom revê-los. Olha lá, Juliano, Juliano, amém.
Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua casa. Casa que o Senhor Jesus chamou, que é casa de oração para todos os povos. Obrigado, Senhor, porque temos um lugar onde podemos exercitar nossa fé, doar e receber. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir como comunidade, como igreja, como comunhão fraterna em torno do Teu nome, e ali adorar o Senhor e receber do Senhor o Teu ensino e a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Obrigado por aqueles que estão reunidos nesse dia. Obrigado, Senhor, porque em meio a esse estado de coisas tão novo, tão inusitado, nós ainda temos a Tua casa e podemos Te adorar, Senhor, junto com os nossos irmãos. Muito obrigado pelo dia de hoje. Fala o nosso coração e aceita o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, porque o fazemos de todo o nosso coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Dá um tchauzinho aí, um coraçãozinho para o seu irmão aí, já que a gente não pode abraçar uns aos outros, né? Vamos adorar o nome do Senhor com alegria em nome de Jesus. Vamos lá. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar. Vamos exaltar o nosso Deus nessa manhã. O Senhor Jesus nos alcançou com a sua maravilhosa graça, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é Ele que vamos louvar nessa manhã. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Somos livres para adorar ao Senhor. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz, és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, que nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Para sempre Ele é exaltado, para sempre glorificado. Aleluia, Senhor. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado.
terra. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Senhor. Cantamos a Ti, ó Cordeiro de Deus, que venceu a morte, que está vivo em cada um de nós. Ao Senhor toda a honra e toda a glória nessa manhã. Para sempre Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante a Ele. Cantamos Ele venceu. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Teu amor e a Tua maravilhosa graça nos alcançou, nos libertou e nos fez Teu povo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Podem sentar um pouquinho, queridos. Quero compartilhar só um versículo com você no livro de Provérbios, antes da gente exercitar um pouco a nossa
fidelidade e a nossa generosidade. Se você veio preparado, logicamente, Provérbios 11, 24, um texto muito precioso aí na palavra de Deus, que diz assim: a quem dá liberalmente, Provérbios 11, 24, ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Amém, irmãos? O apelo da Bíblia é a generosidade, né? O apelo da Bíblia é você dar aquilo que é justo. O texto diz no verso 24: quando você retém mais do que é justo, a Bíblia diz que é pura perda. Porque às vezes, irmãos, no seu desejo de reter aquilo que você não deve reter, a coisa sai do outro lado, né? Por outros meios. Mas quando a gente é generoso e é justo, e quando a gente principalmente trata as coisas de Deus também nesse aspecto da vida, a Bíblia diz que você prosperará, né? A alma generosa prosperará. E é claro que prosperidade aqui não é necessariamente prosperidade financeira. A prosperidade aqui é uma coisa muito maior. É um estado de alma, é um estado de contentamento, é um estado de espírito que você tem para oferecer às pessoas. Não apenas dinheiro, mas tudo aquilo que as pessoas tanto necessitam hoje, né, irmãos? Então esse momento é um momento para a gente exercitar. E você, né, que está em casa, está nos assistindo também aí pelas redes sociais, você tem a oportunidade de fazer isso através da conta aí que vai aparecer aí na sua telinha, através do depósito bancário, através dos aplicativos, ou que senão aqui na secretaria, né? Você pode vir aqui depositar aquilo que é justo, né? Como diz a Bíblia, devolver aquilo que é justo, aquilo que é do Senhor. E você faça isso com liberalidade. O texto diz isso: a quem dá liberalmente, né? É liberalmente, irmãos. No reino de Deus ninguém é obrigado a nada, né? É obrigado a nada. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: se a gente vivesse por obrigação, a gente não precisava de Jesus. A gente podia viver por Moisés, porque pela lei que você é obrigado. Agora a Bíblia diz lá em João que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, querido, é liberalmente, viu? Liberalmente significa constrangido pela graça de Deus, sem nenhum tipo de obrigação. É coisa do coração, constrangido pelo amor ao Senhor e pela gratidão de você já ter recebido antes de oferecer. Então, meu amado, fique à vontade, Deus te abençoe muito, e que nesse período, né, que já são, não sei se você sabe, 67 dias de isolamento no Brasil. 67 dias. Deus possa sustentar a sua vida, sustentar os nossos empresários, os nossos comerciantes, as pessoas que estão labutando com tanta dificuldade, irmãos, em períodos como os nossos, e principalmente a igreja de Jesus. Que você seja encontrado na crise ou na bonança fiel. Fiel. É isso que Deus espera de mim e de você. Tenho recebido notícias, falei na nossa reunião do conselho, de igrejas que estão se tornando novamente em congregação, porque com esse período, né, não tem mais como se manter, meu pastor. Então estou voltando a serem pontos de pregação e congregação de igrejas, e com isso muitos pastores que estão nessas igrejas foram demitidos, inclusive colegas meus que formaram comigo no seminário, pedindo oração e, logicamente, vendo o que Deus tem para ele, para novos campos. Isso, irmãos, está acontecendo no Brasil inteiro, ok? Então a gente fique firme, não se esqueça, não encolha a sua mão, porque em período de crise assim, de dificuldade, que Deus prova a têmpera do coração do homem. Quanto mais ele retém, a Bíblia diz que é pura perda. Mas quem dá liberalmente, e aqui eu não estou falando de dinheiro não, viu, irmãos? Estou falando de todas as coisas que compõem a vida humana.
Quem dá liberalmente, a Bíblia diz, ainda mais lhe será acrescentado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a sermos fiéis na bonança e na escassez também. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez, vamos cantar. E se você veio preparado, você traga o seu dízimo e sua oferta no gasofilácio, em nome de Jesus. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém, viverei, viverei porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Acredito, acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém, viverei, viverei porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Amém, amém, viverei, viverei porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, amém, viverei, viverei porque ele vive. Amém, amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, oh, porque ele vive. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus que vive hoje e reina para todos sempre. Glória ao seu nome, Senhor. Muito obrigado.
todos os irmãos pela presença. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que vive e que reina para todos sempre. Amém? Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está presente. Disse que estaria presente todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Meu amado, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Tá? Nós vamos ler do 1 até o 14. Mateus 24, do 1 ao 14. Creio que o Senhor Jesus tem conselhos muito importantes para nós em tempos de pandemia, em tempos confusos como os que nós estamos vivendo. Não era assim também nos tempos de Jesus, e na realidade não foi diferente em todas as eras, em todas as épocas, de forma que a palavra de Deus continua sendo perene e continua servindo muito ainda para a edificação do povo de Deus em todos os tempos. Disse assim o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, ela é perene. A tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, ela nos edifica, ela nos consola, Senhor. Ela nos mostra a direção em tempos difíceis. E que nesta manhã, Senhor Deus, e nesse momento, nós estejamos também sendo edificados, Senhor Deus, pela tua palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo paz e consolo e esperança, Senhor Deus, nesses dias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Amém. Sim, queridos, esse é um sermão de Jesus, um dos seus últimos sermões, né? Jesus Cristo estava próximo já de ir para a cruz, ali em Jerusalém, e ele então começa a falar de coisas que seriam muito importantes para aqueles dias, já que ele estava próximo a subir aos céus, a morrer, depois ressuscitar e também subir aos céus. E esse é um dos sermões em que Jesus está ali em Jerusalém, próximo do templo. Mais à frente vai dizer que ele está sentado no Monte das Oliveiras, que fica próximo ali do templo de Jerusalém. E depois de todo o discurso de Jesus, os discípulos perguntam a ele o que aconteceria nesses dias, depois de tudo aquilo que Jesus havia falado, quais seriam os sinais que se cumpririam as profecias e tudo aquilo do que Jesus estava dizendo a eles. E em Mateus 24, primeiramente, Jesus diz que o templo seria destruído. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E
queridos, é importante nós entendermos isso, porque isso aconteceu, essa destruição do templo ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus Cristo, tal qual um profeta do Antigo Testamento, ele tem a sua dupla profecia, né? Isso acontecia muito no Antigo Testamento, como no caso de Ezequiel, como nós falamos no domingo passado, quando ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos, e ele então profetiza, então a palavra de Deus, e Deus fala para ele profetizar a palavra de Deus, e de repente aqueles ossos que estavam secos na visão de Ezequiel, começam então a se encher de carne, e ele diz, olha, profetiza e o Espírito entrará neles e viverá. É claro que Ezequiel naquele caso estava profetizando para aquele tempo, para aquele povo, sobre a volta do povo a Jerusalém, depois dos dias da Babilônia, depois dos 70 anos na Babilônia. Tinha a ver com o momento que ele estava vivendo, e tinha a ver também com a esperança do povo que queria voltar para Jerusalém. Mas também aquela profecia servia também para dizer que em alguns tempos à frente, em anos à frente, séculos à frente, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E a igreja então se levantaria como um exército numeroso, assim como aqueles ossos se tornaram pessoas, e então na visão de Ezequiel se tornou num exército numeroso. Aquela é uma profecia a respeito de Cristo também e a respeito da igreja. É uma dupla profecia. Aqui também Jesus está falando de coisas que aconteceriam em tempos próximos, mas também em todas as eras, nos tempos também que ficam entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Então Jesus aqui, ele nos dá conselhos a respeito das coisas que aconteceriam quando estivesse próximo do fim. Jesus dá conselhos preciosos. Na verdade, Jesus, ele é imperativo, que ele nos dá ordens preciosas em tempos difíceis. Eu creio, querido, que nós precisamos ouvir Jesus em tempos de pandemia. É necessário que nós ouçamos a voz de Cristo nesses tempos difíceis e confusos que nós estamos vivendo. Ele disse que não restaria pedra sobre pedra no templo, e isso aconteceu. Depois ele vai dizer que coisas que aconteceriam depois, tempos depois, se pode ter certeza que isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Ele fala sobre o princípio das dores. Sem dúvida nenhuma, queridos, isso não é apenas uma análise, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas é a palavra de Deus. Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo, sim, o princípio das dores. Existe uma tendência, inclusive, se nós atentarmos para a palavra de Jesus, que isso vai continuar acontecendo, coisas como que nós estamos vivendo, e ainda vai ficar pior. Essa é uma tendência dos tempos que estamos vivendo. De forma que o crente é aquele que olha segundo a palavra de Deus, e não somente segundo aquilo que está acontecendo, mas segundo o que diz a palavra de Deus. Eu quero focar agora naquilo que Jesus diz e nos imperativos de Jesus. Eu quero falar de pelo menos 4 aqui, brevemente para vocês. Brevemente. Em primeiro lugar, no Monte das Oliveiras, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos estão perguntando a respeito da vinda de Cristo, da sua segunda vinda, do dia em que ele virá de uma maneira definitiva para buscar a sua igreja. E Jesus é muito claro quando ele diz o seguinte. Ele respondeu, verso 4: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém nos engane. Meus amados, os tempos que antecedem a vinda de Cristo serão tempos de tribulação, como nós vamos ver daqui a pouco, mas também de muito engano e de muitas vozes sendo ditas. É necessário que nós, como cristãos, possamos entender quais são essas vozes. Eu me lembro do pastor Ricardo Agreste, num dos seus sermões nesses últimos dias, onde ele é perguntado qual deveria ser a postura do cristão nesses tempos de pandemia. E uma das coisas que ele fala, tome cuidado com quem você ouve. Tome cuidado com quem você ouve, inclusive pelas redes sociais. Tome cuidado com as vozes que estão sendo lançadas na mídia
e em tantos outros lugares através das redes sociais, porque são muitas vozes, irmãos, nesses tempos. Aliás, se tem uma coisa que em tempos de pandemia acontece, é muita gente querendo falar sobre tudo, muita gente querendo opinar sobre tudo. E o pastor Ricardo Agreste, ele é muito sensato, aliás, ele é uma voz muito sensata nesses dias. Pastor Ricardo Agreste, que é pastor lá em Campinas, da igreja presbiteriana, da comunidade Chácara Primavera, lá em Campinas, tem sido realmente uma voz muito equilibrada, muito importante nesses dias. E o pastor Ricardo Agreste, ele diz assim: olha, de uma maneira muito simples, ouça o pastor da sua igreja, ouça os seus pastores, ou então ouça pessoas em quem você confia na teologia. Tome cuidado em ficar ouvindo muitas coisas, porque, queridos, são tantas vozes. Aliás, eu recebo no WhatsApp quase todos os dias tantas coisas, tanta gente falando, tanta informação, inclusive pregações de doutrinas totalmente diferentes. Tantas coisas, às vezes uma pessoa só, ela manda lá uma palavra ou uma pregação de uma pessoa confiável, com uma boa teologia, e daqui a pouco de uma pessoa que vai para outro lugar, muitas vezes fora da palavra de Deus, porque nós somos muitas vezes muito afoitos, queridos, em compartilhar coisas e também ouvir coisas. E por isso, muitas vezes, muitos irmãos, entre os escolhidos de Deus, muitas vezes são enganados. Nesses tempos de pandemia, queridos, Jesus nos chama a não sermos ingênuos, a sermos prudentes. Se estamos sendo prudentes ao usar nossas máscaras, e estamos sendo e devemos usar, se estamos sendo prudentes em respeitar as distâncias sanitárias, se estamos sendo prudentes ao termos uma igreja totalmente preparada para receber pessoas dentro daquilo que os poderes públicos têm decretado, temos que ser prudentes em todas as coisas, inclusive com aquilo que ouvimos. A prudência é uma marca do cristão. Não podemos ser ingênuos, não podemos nos deixar enganar, porque nesses tempos, muitos dirão: eu sou o Cristo. Assim Jesus está dizendo. Muitos dirão: eu sou o Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? Muitos vão dizer: eu sou o Salvador da pátria. Cuidado com aqueles que chegam com ideias mirabolantes. O Evangelho é muito simples, queridos. O Evangelho é muito simples. Apesar do Evangelho ele ser para o povo de Deus, muitas vezes Jesus ter falado em parábolas para que o seu povo possa entender. Mas o Evangelho é muito simples, queridos. Ao mesmo tempo profundo, obviamente, mas também muito simples. Não existe receita de bolo mirabolante para o povo de Deus. Não existe grandes receitas, não existe grandes soluções. Cuidado quando alguém vem na mídia e usa muitas vezes as redes sociais, ou mesmo um jornal, ou mesmo na televisão, para trazer soluções mirabolantes. Aliás, os falsos profetas são especialistas nisso. Os falsos profetas são especialistas em trazer soluções milagrosas, não é verdade? Porque as pessoas são curiosas, as pessoas gostam de novidades, as pessoas gostam de estar atentos ao que está acontecendo. Não estou dizendo aqui para você ficar fechadinho numa caixa, sem conhecer e sem saber o que está acontecendo no mundo, não, queridos. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que Jesus nos manda tomar cuidado para que ninguém nos engane. Isso significa que tem muita gente enganando por aí. Tem muito enganador. Tome cuidado. Tome cuidado, não acredita em tudo que você ouve, não. É por isso que nós precisamos, eu particularmente, eu escolho algumas pessoas confiáveis, em quem eu posso confiar para ouvir. Pregadores em que eu posso ouvir. Eu conheço pessoas que ouvem de manhã o Silas Malafaia, daqui a pouco ouve o Edir Macedo, daqui a pouco está ouvindo o Nicodemo, tudo no mesmo dia. Daqui a pouco houve muitas vezes pessoas de linhas diferentes, e muitas vezes isso traz muita confusão, queridos. Nada contra todos esses pregadores, tá?
Eu estou dizendo o seguinte, que muitas vezes a mesma pessoa ouve tantas vozes durante o dia. Calma, calma, fique em paz. Ouça a voz de Cristo. Ouça pessoas que estão pregando a Cristo. E cuidado com as mensagens mirabolantes. Cuidado com as profecias mirabolantes. Cuidado com as soluções mirabolantes, meus amados. Não vos deixe enganar. Ouça os seus pastores, como disse o Ricardo Agreste. Não sou eu que estou falando isso, querido. É um dos maiores, umas mentes mais pensantes desse país com relação ao Evangelho, com relação à palavra de Deus. Nós temos ouvido isso também do pastor Luciano, que tem dito isso nas suas lives, do cuidado que nós devemos ter com relação, inclusive, a jornais e a tantas notícias, queridos, que muitas vezes nos deixam numa situação de desespero. Cuidado com isso, porque os falsos profetas, eles proliferam em tempos de caos. Os falsos profetas proliferam em tempos de desespero, porque eles se aproveitam do desespero das pessoas para manipular. Pessoas desesperadas e com medo desnecessário são alvos fáceis para falsos profetas, que tem como grande característica, como disse o pastor essa semana na carta de 1 Pedro, são gananciosos, doidos para poder tirar alguma coisa da gente, e são manipuladores. Então tome cuidado, porque em épocas como essa, eles proliferam. E devemos ser prudentes. Tome cuidado com quem você ouve. Ouça pessoas confiáveis, pregadores confiáveis. E principalmente, muito mais importante até do que tudo isso, leia a palavra de Deus. Ouça Cristo pela palavra de Deus. Cuidado quando alguém diz, eu sou Cristo. Cristo está na sua palavra. Ele é a palavra encarnada. A Ele ouvi. Amém? Em segundo lugar, não vos assusteis. Vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, não se assustem com tudo que está acontecendo. Amém? Não vos assusteis. Nós não somos daqueles que vivem desesperados e assustados. Não, nós somos o povo da paz, queridos. Nós somos o povo da palavra. Eu não estou dizendo aqui que você não, em algum momento, não sinta medo. É normal que às vezes a gente sinta um pouquinho de medo diante de situações inusitadas. Mas não se desespere. O pastor Luciano falou na semana passada um texto que eu amo, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração. João 14, não se turbe o vosso coração. É isso que Jesus está dizendo aqui, não vos assusteis. É necessário que essas coisas aconteçam. Jesus está dizendo, é necessário, é para isso acontecer. Deus está no controle. Jesus está dizendo que é necessário que essas coisas aconteçam. Existe um propósito nessa pandemia. Existe um propósito nessa epidemia. Aliás, você vai ver a palavra epidemias em Lucas 21. Vai falar, aqui não fala epidemia, né? Aqui fala de terremoto, aqui fala de guerras, rumores de guerras e tal. Mas lá em Lucas 21 você vai ver a palavra epidemia ali. Aliás, isso é para acontecer. Fomes, pestes, epidemias, terremotos. Isso vai acontecer. E como diz o reverendo Heber Campos, fazem parte dos julgamentos parciais de Deus sobre a face da terra. Aliás, eu recomendo que você ouça uma mensagem do reverendo Heber Campos durante um congresso virtual que aconteceu da cultura cristã, com o tema, os juízos parciais de Deus. Assista, você vai ser edificado. Aliás, essa é uma voz confiável. O reverendo Heber Campos, pastor, já com mais de 70 anos, eu creio. E tem sido uma voz muito confiável também nesses dias. O reverendo Heber Campos, sobre os juízos parciais de Deus. Sim, queridos, tudo que nós temos visto fazem parte dos juízos parciais de Deus, do juízo de Deus sobre a face da terra, também chamando o seu povo ao arrependimento,
chamando os seus escolhidos ao arrependimento. De forma que nós veremos muitas guerras e rumores de guerras, e isso vai cada vez aumentar, e epidemias, e isso vai continuar acontecendo, mas existe um propósito em tudo isso. Jesus está dizendo, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, fique em paz, confie no Senhor Jesus, descanse no Senhor, descanse naquele que tem o controle de todas as coisas. Como eu falei para vocês agora há pouco, as pessoas mal intencionadas amam o caos. E nós cristãos, nós não podemos ser como a maioria, que muitas vezes ficam desesperados. Nós não podemos ser. Porque o caos é um ambiente propício para a enganação e manipulação. E para o desvio. E as pessoas que semeiam o caos normalmente não são bem intencionadas. Se você gosta de HQ como eu respeito aqueles que não gostam, né? Aliás, eu tenho uns amigos aqui que gostam, né? Você deve conhecer muito bem a história do Cavaleiro das Trevas, né? O Batman, né? E ele tem um inimigo muito terrível chamado Coringa, Joker. É o brincalhão, é o piadista. E certa vez, assistindo um filme do Coringa, ele fala isso também nas HQs. Uma vez perguntaram para ele, porque, veja bem, queridos, os personagens de história em quadrinhos e também de filmes, não se engane, eles revelam a realidade. O artista, ele está olhando para o mundo para poder compor seus personagens. Tá? E certa vez perguntou para o Coringa o seguinte: qual é o seu ideal, Coringa? Qual é a sua bandeira? Ele falou: nenhuma. Eu só quero ver o circo pegar fogo. Eu sou um mensageiro do caos. E ele diz assim, porque as pessoas dominadas pelo caos, elas vão servir muito mais aquilo que eu quero fazer. Eu sou um mensageiro do caos. Existem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Cuidado, não vos assusteis, querido, fiquem em paz, descanse no Senhor, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Descansa nos braços desse Deus que te sustenta e que já mostrou a sua fidelidade o tempo todo, em muitos anos, e tem demonstrado a sua fidelidade nos nossos dias. Descansa nesse Deus. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Não fique demasiadamente preocupado e não se assuste, não se desespere, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se assuste com a possibilidade da morte, porque aquele que crê em Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida. Nós não somos daqueles que se desesperam com a possibilidade da morte. Aliás, se tem uma coisa que assusta as pessoas, é a morte. Comentava com o pastor Luciano que tempos incríveis que nós estamos vivendo. O que o medo da morte traz, não é verdade? Ruas vazias, pessoas obedientes, enclausuradas nas suas casas. Eu não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo como que o medo da morte, porque provavelmente se essa epidemia não matasse, as pessoas não estavam tão preocupadas, né? Mas é óbvio, querido, o medo da morte traz desespero para as pessoas. Não em nós. Não em nós. Nós não somos daqueles que desesperam. Nós não somos daqueles que andam desesperados, assustados. Não. Nem com a possibilidade da morte. Nós também não somos daqueles que tentam a Deus. Obviamente, somos prudentes, mas não andamos assustados, porque a morte para nós é vida, queridos. O crente não morre, aliás, como diria um presbítero idoso já, amigo meu, o seu Valdir, lá de Dourados. O crente não morre. A gente passa dessa vida física para a vida eterna. A morte para nós, queridos, é o início, não é o fim. Amém? Amém. Mas em terceiro lugar, meus queridos, o texto continua dizendo assim:
E certamente, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, no caso de Lucas, epidemias, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha só, é o princípio. Se prepare. Se prepare. É o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Nós, os cristãos, queridos, podemos nos encontrar com a morte. Nos matarão por causa do Evangelho. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, ele diz de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós somos o povo que persevera. Jesus está dizendo, persevere. Não seja ingênuo, que ninguém vos engane. Não viva assustado, não se desespere. Persevere. Seja perseverante. Perseverar no que, meus queridos? Se ele está dizendo que o amor de muitos esfriará, que nos matarão por ódio, que o ódio vai dominar cada vez mais a sociedade, qual deve ser a nossa perseverança? A perseverança no amor, a perseverança na graça, a perseverança na misericórdia. Que palavra maravilhosa que o pastor acabou de dizer aqui, irmãos, na hora dos dízimos. A perseverança na generosidade. Porque, queridos, nessas horas o individualismo impera. Você sabe disso, né? Muitas vezes, quando as pessoas estão desesperadas e com medo, por muitas vezes elas se tornam ainda mais frias e individualistas. Aliás, alguns dos mais famosos filósofos dos nossos dias, eles divergem com relação a isso. Leandro Carnal diz que haverá um momento de euforia após a pandemia. Luiz Felipe Pondé, que eu assisto mais, diz que não, que as pessoas vão se encolher mais e vão se tornar ainda mais individualistas. Eu acho que será isso. Eu creio, quando eu olho para a palavra de Deus, eu creio que essa é uma postura mais coerente. Não vai haver euforia, queridos. Não vai haver bondade, não vai haver misericórdia, tanto assim. É claro que no meio dessa pandemia nós temos visto focos de ajuda e de bondade, de misericórdia, em alguns lugares, não é no sentido geral. Mas eu creio que sim, as pessoas elas se tornarão ainda mais frias e mais individualistas. E nós devemos perseverar no contrário. A igreja é a contracultura de tudo isso, queridos. A igreja é uma contracultura. Quanto mais vão odiar, quanto mais o amor se esfriará, mais a gente vai ficar quentinho no amor. Assim como você está com essa blusa quentinha aí, todo agasalhado, mais nós vamos continuar quentinhos no amor. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Nós somos a igreja, queridos. Quanto mais as pessoas são individualistas, mais nós vamos exercitar a generosidade, a ajuda mútua. Eu louvo a Deus pela vida da IPVO, queridos. Eu louvo a Deus. Louvo ao Senhor porque os irmãos têm se mantido fiéis nos dízimos, nas ofertas. E precisamos continuar fiéis. E louvo a Deus também porque o que eu tenho visto de ação social, distribuição de cestas básicas, de ajuda humanitária para membros, para não membros, o trabalho da junta diaconal, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a contracultura a todo esse esfriamento que está acontecendo e vai acontecer e vai continuar acontecendo. E a tendência é aumentar, infelizmente. É apenas o princípio das dores. Mas quanto mais o ódio, mais nós amamos. Quanto mais a violência, mais nós pregamos a paz. Aliás, tome cuidado, meu querido, com as redes sociais, com aquilo que você escreve. Seja essa contracultura, não entre nessa cadeia de ódio.
principalmente com relação à política, aos governantes, às visões políticas diferenciadas. Tome cuidado, seja prudente também, para que você não dissemine o ódio. Em nome de Jesus, pregue a paz, pregue a prudência, a coerência, persevere no amor. Aliás, Jesus, um pouco mais à frente, no capítulo 25, ele vai falar da marca daquele que no dia do julgamento vai estar com ele. Naquele sermão em que ele fala dos que vão ficar à sua esquerda, à sua direita, dos bodes e das ovelhas, aqueles que vão estar com Cristo, que vão receber o imperativo de Cristo: vinde benditos, adentre o gozo do seu Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Serão aqueles que em tempos difíceis, de esfriamento, de falta de amor, serão aqueles que amam, aqueles que visitam os encarcerados, aqueles que estão nos hospitais, visitando, quando podem, claro, nesses casos, aqueles que dão de comer aquele que tem fome, aqueles que dão de beber aquele que tem sede. É a marca do cristão. É a marca daquele que é salvo. É a marca daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Essas são as nossas marcas, queridos. A generosidade, a perseverança em tempos de dificuldade. Aquele que perseverar até o fim, esse é o salvo. É aquele que persevera no amor, enquanto tudo em volta está desabando e esfriando. Mas em último lugar, eu termino com isso. No versículo 14: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É necessário perseverar e é necessário pregar. É necessário testemunhar. Nesses tempos de pandemia, seja uma testemunha em nome de Jesus. Mesmo que isso custe a sua vida, seja uma testemunha de Jesus e daquilo que Ele falou, daquilo que Ele pregou, daquilo que Ele profetizou e daquilo que Ele viveu. Em nome de Jesus, seja uma testemunha do Evangelho. Pregue o Evangelho a quem você encontrar. Ajude aqueles que vão pregar o Evangelho. Contribua com missões, contribua com seus dízimos e ofertas na obra do Senhor. Ajude aquelas pessoas que querem pregar o Evangelho. E pregue você mesmo onde você estiver. O testemunho, que no grego é martíria, que tem a ver com martírio. Mesmo que isso venha a causar o seu martírio, a sua morte, as dificuldades para você, mas continue testemunhando em nome de Jesus. E será pregado este Evangelho do reino. É interessante, quando Jesus está falando de muita confusão, Ele fala para a gente não se deixar enganar, não se assustar, perseverar e pregar o Evangelho. Jesus é maravilhoso, irmãos. Que Jesus maravilhoso. Que palavra maravilhosa de Jesus para a nossa vida, queridos. Que essa palavra possa consolar o seu coração. E que o Espírito Santo do Senhor impulsione você a perseverar e a ser uma testemunha nesses tempos difíceis. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pastor, vamos encerrar então. Na terça-feira será transmitido o culto de quinta, né? A pregação, a palavra do pastor Juan, maravilhosa, irmãos. Maravilhosa, sobre comunhão da família, do casal. Sensacional. Assista, terça-feira às 8 horas, tá? E na próxima quinta-feira nós teremos também aqui um momento muito, muito maravilhoso, também um culto também de gratidão ao Senhor com a palavra do nosso querido César Coneglian. Quinta-feira que vem, não é isso, pastor? Quinta-feira que vem nosso irmão César vai estar trazendo uma palavra nesse mês da família, tá? Encerrando aí o mês da família, as quintas-feiras, né? Nosso irmão César vai estar trazendo a palavra. Não perca, participe, tá bom? Em nome de Jesus. É isso, né, pastor? Vamos encerrar, irmãos amados. Pai, em nome de Jesus, nos dê o discernimento necessário nesses tempos confusos e difíceis que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ouvir a voz do Mestre, a voz de Jesus, em meio a tantas vozes, Senhor, que temos ouvido.
Ajuda-nos a discernir a voz do Teu Espírito, a voz de Cristo na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amar a Tua palavra, a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não andar assustados, pelo contrário, descansados em Cristo Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a perseverar em meio a tantas notícias ruins, a perseverar no meio, Senhor Deus, da frieza, a perseverar no meio da violência, a perseverar, Senhor Deus, justamente sendo uma contracultura, Senhor, do desespero e das pessoas, Senhor Deus, que andam, Senhor Deus, desesperadas, que essas pessoas elas possam enxergar em nós, Senhor, uma palavra de esperança, possam ter em nós uma palavra de esperança, um povo que tem esperança, um povo que tem paz no coração, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor Deus, não somente a perseverar no amor, mas a pregar esse amor, a pregar o amor de Jesus Cristo, a pregar e testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo em todos os lugares que nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as consolações do Teu Espírito repouse sobre toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.